Boa noite, senhores vereadores, senhores representantes do Poder Executivo Público, por presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Em nome do povo de São Tomé das Letras, declaro aberto, neste dia 22 de outubro de 2025, a audiência pública onde o Poder Executivo Municipal fará a apresentação do projeto da Lei Orçamentária Anual, LOA, para o ano de 2026. A Lei Orçamentária Anual é um instrumento que estima as receitas e fixa as despesas do município para o período de um ano, assegurando o equilíbrio entre o que será arrecadado e o que será investido, prevista no artigo 165 da Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. A LOA concretiza as diretrizes do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, sendo essencial para o planejamento financeiro e para a execução das políticas públicas que atendem às demandas da população. O projeto de lei número 37 de 2025, que trata da LOA de 2026, foi protocolado nessa casa em 2 de setembro deste ano e está disponível para consulta no site oficial da Câmara. Cumpre ressaltar que essa audiência pública foi amplamente divulgada nos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal de São Tomé das Letras, que incluem o site institucional e as redes sociais, em cumprimento ao princípio da publicidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, que rege a administração pública. A divulgação também observa o disposto do artigo 8º da Lei de Acesso à Informação, que determina que os órgãos públicos devem garantir ampla visibilidade às informações de interesse coletivo ou geral, com especial destaque aquelas relacionadas à participação popular e à realização de audiências públicas. Informo que, após as exposições, a palavra estará aberta para eventuais questionamentos e apontamentos por parte dos vereadores e dos cidadãos presentes. As inscrições podem ser feitas junto ao senhor Dimon Medeiros, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal. E cada inscrito terá tempo máximo de 5 minutos para suas manifestações, com direito à réplica dos representantes. Quero registrar a presença do senhor prefeito, Donizete, do vice-prefeito Misael e dos demais chefes de departamentos que estão aqui presentes. Quero registrar a presença dos senhores Edmilson Silva, contador do município, e Gentil Alves Barbosa, filho, assessor contábil, que farão a exposição detalhada sobre o projeto de lei da Lei Orçamentária Anual, LOA, apresentando as estimativas da receita e a programação das despesas para o exercício financeiro de 2026, bem como as principais diretrizes que orientam a aplicação dos recursos públicos municipais. Gentil, boa noite. A palavra está aberta para o senhor aí. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que nos assiste das redes sociais, ao público aqui presente, o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. A audiência hoje é a audiência pública da LOA, a Lei de Orçamentária para o exercício de 2026. A Lei Complementar 101, no seu artigo 48, no parágrafo 1º, no artigo 48, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, os quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos orçamentos e lei de diretriz orçamentária e as prestações de conta, e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e os relatórios de gestão fiscal e as versões simplificadas desse documento. A transparência será assegurada também mediante o incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos de lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. O planejamento municipal, nós temos 7 instrumentos de planejamento municipal para nortear as ações do governo. O plano diretor, o plano geral de governo, os programas gerais e setoriais, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, o programa financeiro e o cronograma mensal de desembolso. No planejamento municipal, os principais são o PPAG, que entrega
no Legislativo até o dia 31/8, a LDO, que é até o dia 15/4, a LOA, que é até o dia 30/9, e a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, que é após 30 dias após a LOA. Janeiro, 30 dias após a LOA. A LOA, que é a Lei Orçamentária para 2026. Então, nós vamos tratar das receitas e vamos tratar também das despesas. Primeiro, nós vamos um demonstrativo da receita estimada. Como são planilhas do programa, e no PowerPoint não fica muito legal para a apresentação, nós vamos apresentar uma a uma. O demonstrativo das receitas estimadas. Nós temos, eu vou falar as receitas principais para não ficar muito cansativo, Nós temos a receita corrente. O valor total da receita corrente é 60.529.400. Ela é dividida entre os impostos sobre o patrimônio, que é o valor de 1.432.000. Quais são as receitas que estão contempladas nesses impostos? O imposto sobre propriedade predial territorial urbana, as multas e juros do IPTU, a dívida ativa de IPTU, a dívida ativa de juros e moras, os impostos de transmissão de intervivos de bens móveis e imóveis, os impostos de renda retido na fonte do trabalho, o imposto de renda retido na fonte de outros rendimentos, os impostos sobre serviço de qualquer natureza, que é o ISS-QN, multas e juros do ISS-QN, a dívida ativa do ISS-QN, a dívida ativa de multas e juros do ISS-QN. E nós temos as taxas do exercício do poder de polícia, que são as taxas cobradas pelo município, pela prefeitura, taxas de controle e fiscalização ambiental, taxa pela prestação de serviço em geral. E temos as contribuições, que é as contribuições sobre o serviço de iluminação pública. Nós temos também as receitas patrimoniais, que são os aluguéis e arrendamento de imóveis municipal. Os valores mobiliários são os rendimentos de depósitos bancários. As receitas de serviços. E também nós temos as transferências correntes. As transferências correntes está orçada, estimada em 52.443.400, entre receitas correntes da União e as receitas correntes do Estado. Das receitas correntes da União, nós temos, de transferências correntes da União, nós temos o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, a cota de extra do FPM, a cota parte sobre o propriedade territorial e rural, o CEFEM, o Fundo Especial do Petróleo, as transferências de recursos do Sistema Único de Saúde, do SUS, do Governo Federal, que é a transferência dos recursos bloco de manutenção das ações de serviços públicos de saúde da atenção primária, da atenção especializada, das vigilância em saúde, da assistência farmacêutica, dos recursos do Sistema Único do SUS principal. Também nós temos de transferência da União, as transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que nós temos dividida entre transferência do salário à educação, transferências diretas do FNDE, transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, transferências referentes ao transporte escolar, o PENAT. E nós temos também, do governo federal, as transferências para a formação do Fundeb. Nós temos o VAAT, a transferência para a complementação da União do Fundeb, que é o VAAT, e temos também
as transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, as transferências obrigatórias decorrentes da Lei Complementar 176/2020 e outras transferências de recursos da União e suas entidades. Do Estado, nós temos as transferências dos estados e Distrito Federal e suas entidades, que está estimada entre 12.550.400. Como que ela está dividida? Cota parte do ICMS, o principal, cota parte do IPVA, cota parte do IPI, cota parte de contribuição do intervenção do domínio econômico principal, só um minutinho, me desculpe, eu cliquei forte aqui. Cota parte do royalties, compensação financeira pela produção de petróleo, transferência de recursos do Sistema Único do SUS, transferência dos estados destinada à assistência social, transferência de recursos destinada ao Programa de Educação Principal e outra transferência do Estado e Distrito Federal do Principal. Nós temos também a transferência do Fundeb, que é a transferência de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. E outras receitas correntes. Nas outras receitas correntes, nós temos o valor de 119 mil dividido entre multas previstas em legislação específica, outras restituições de principal e outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela Receita Federal no principal. Nós temos de receita de capital o valor estimado em 1.579.000, dividida entre alienação de bens imóveis, transferência de recursos do bloco da manutenção das ações dos serviços públicos de saúde, outros programas, transferência de recursos do bloco de estruturação da rede e serviços de público, saúde e atenção especializada, transferência de recursos do bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde da gestão do SUS e outras transferências de recursos do Sistema Único de Saúde, do SUS principal. Transferência de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do FNDE. Outras transferências de recursos de suas entidades e o principal. Nós temos as transferências do recurso do SUS, Sistema Único de Saúde, do principal, e outra transferência de recursos dos estados principal. E temos também as deduções das receitas, que é para a formação do Fundeb. A cada valor que a gente recebe do FPM, do ICMS, do IPVA, do ITR e do IPI, o governo retém 20% para a formação do Fundeb. Então, nós temos uma receita negativa, porque ele deduz do recurso que a gente recebe um valor de R$ 6.208.400. Então, a receita corrente total do município, a receita geral total do município é 55.900.000. Aí nós vamos apresentar também o anexo 4, que é o demonstrativo da receita e despesa por categoria econômica. No anexo 4, a gente vai demonstrar as receitas e as despesas. A receita corrente é estimada em 60.529.400, dividida entre impostos, taxas e contribuições de melhoria em 5.003.000, contribuições 601.000, receita patrimonial 2.312.000, receita de serviços 51.000, transferências correntes 52.443.400, outras receitas correntes 119.000. Dedução para a formação do Fundeb, 6.208.400. A receita de capital, 1.579.000, alienação de bens, 139.000, e transferências de capital,
1.440.000. Total, 55.900.000. Então, contra a despesa corrente, ela é dividida em pessoal e encargos sociais, juros e encargos adivas e outras despesas correntes. O total das despesas correntes é 45.293.200, com pessoal e encargos sociais, 26.078.300, com juros e encargos da dívida, 92.000, com outras despesas correntes, 19.122.900, com um subtotal de 45.293.200. Das despesas de capital, a estimativa é de 9.043.200, com investimentos, 8.442.200, com a amortização da dívida, 601.000, e a reserva de contingência, 1.563.600. Subtotal, 55.900.000. Resumindo, receita corrente, 60.529.400, receita de capital, 1.579.000, redução da receita, 6.208.400. Total da receita, 55.900.000. Despesas correntes, 45.293.200. Despesa de capital, 9.043.200. Reserva de contingência, 1.563.600. Total da despesa, 55.900.000 reais. Nós temos o anexo 5, que é o sumário geral da receita por fonte e despesas por função de governo. Na receita, nós temos impostos, taxas, como os valores são os mesmos que eu apresentei da receita anterior, vou só falar o nome das receitas. Impostos e taxas e contribuições de melhoria, contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes, receita de capital, alienação de bens, transferência de capital e deduções da receita. Então, a despesa ela é dividida por funções. A função legislativa, que é dessa casa, a função administração é estimada 3.820.000, a função assistência social, 2.600.000, a função saúde, 18.630.800, a função educação, 13.245.600, a função cultura, 1.858.000, a função urbanismo, 3.546.000, a função saneamento, 150.000, a função gestão ambiental, 441.000, a função agricultura, 260.000, a função comércio e serviços, 304.000, a função transportes, 3.352.000, a função desporto e lazer, 1.006.000, a função encargos especiais, 2.723.000, e a função reserva de contingência, 1.563.600, totalizando 55.900.000. Nós temos detalhado o anexo 6, que demonstra o demonstrativo da despesa fixada. Na despesa, eu vou falar o montante da ação e os elementos que compõem cada ação. Eu vou falar só a nomenclatura, se vocês tiverem alguma dúvida, ou se não estiver enxergando bem lá, eu posso falar também, mas só que eles são 39 páginas, 35 páginas, e eu vou falar só as principais. Dentro da Câmara Municipal, nós temos a manutenção do subsídio dos vereadores, 800.000, manutenção das atividades dos subsídios dos vereadores. Nós temos o pagamento de pessoal efetivo ou eletivo, as obrigações patronais. Dentro da manutenção das atividades do Legislativo,
nós temos diárias, materiais de consumo, passagem de despesa com locomoção, indenizações e restituições. Dentro do desenvolvimento do programa parlamentar jovem, nós temos equipamentos. Dentro do programa desculpa que eu passei rápido. Aquisição de equipamentos diversos, nós temos aquisição de equipamentos. Reforma do prédio da Câmara, nós temos obras e instalações. Participação de realização de simpósios, congressos e seminários. Nós temos lá material de consumo e outros serviços de terceira pessoa jurídica. Dentro da manutenção das atividades da Secretaria da Câmara, nós temos contratação de pessoal efetivo ou comissionado, obrigações patronais, indenizações e restituições diárias, material de consumo, passagem de despesa com locomoção, serviço de consultoria, ou serviço de terceira pessoa física, ou serviço de pessoa jurídica, contribuições, auxílio transporte, despesa de exercícios anteriores, e indenizações de restituições. Divulgação de atos oficiais, ou serviço de terceira pessoa jurídica. Manutenção de encargos sociais do Legislativo, obrigações patronais, regularização de despesas de exercícios anteriores, despesas de exercícios anteriores e despesas de exercícios anteriores. Manutenção do serviço do sistema de informática, nós temos material de consumo, serviço de consultoria, ou serviço de terceira pessoa jurídica, serviço de tecnologia e da informação e comunicação. Dentro da manutenção das atividades culturais legislativas, nós temos material para o serviço para distribuição gratuita, outro serviço de terceira pessoa física e outro serviço de terceira pessoa jurídica, totalizando a previsão orçamentária por legislativo de R$ 2.400.000. Na Prefeitura, nós temos o gabinete e a Secretaria da Prefeitura. Nós temos convênio para a segurança pública, R$ 48.000. Esses R$ 48.000 está dividido entre material de consumo, ou serviço de terceira pessoa física, ou serviço de terceira pessoa jurídica, e equipamentos e material permanente. Nós temos a ação mobiliário e equipamentos para o gabinete. Tem aquisição de equipamentos e material permanente, o valor de R$ 165.000. Ampliação e reforma da sede do Executivo, a previsão de 8.000, obras e instalações. Móveis e equipamentos para a sede do Executivo Municipal, 16.000, o elemento aquisição, equipamentos e material permanente. Aquisição de imóveis para a administração municipal. Aquisição de imóveis, a estimativa é de R$ 8.000. Aquisição de imóveis e equipamentos para a administração. A previsão é 16.000, o elemento equipamentos e material permanente. Renumeração dos agentes políticos. A previsão é de 207.000, é distribuída entre vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil, obrigações patronais. Nós temos a ação, manutenção das atividades do gabinete e da secretaria, a previsão de 890.000, dividida entre os elementos: contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, obrigações patronais, indenizações e restituições trabalhistas, diárias do pessoal civil, material de consumo, passagem de despesa com locomoção, outro serviço de terceiro pessoa física, outro serviço de terceiro pessoa jurídica, ou serviço de tecnologia da informação e comunicação. Nós temos a ação despesa com homenagem, recepções e festividades. O avaliado em 29.000, orçada em R$ 29.000, dividida nos elementos entre material de consumo, outro serviço de terceira pessoa física e outro serviço de terceira pessoa jurídica. Manutenção dos serviços administrativos, orçado em R$ 1.878.000. Está dividida nos elementos de contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagem fixa do pessoal civil, obrigações patronais, indenizações de restituições trabalhistas, diárias do pessoal civil.
material de consumo, passagem de despesa com locomoção, serviços de consultoria, outros serviços de terceiro pessoa física e outros serviços de terceiros pessoa jurídica, obrigações tributárias e contributivas, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições, equipamentos e materiais permanentes. Também nós temos a ação, manutenção da publicidade de atos oficiais e institucionais, o valor de R$ 30 mil orçado, outros serviços de terceiro pessoa jurídica. Dentro da ação, manutenção das atividades da Guarda Municipal, R$ 276 mil. Está dividido entre contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens de pessoal civil, obrigações patronais, indenizações e restituições trabalhistas, material de consumo, outros serviços de terceiro pessoa física e outros serviços de terceiro pessoa jurídica. Dentro da administração financeira, nós temos a aquisição de veículos para o gabinete do prefeito. O valor de R$ 147 mil e o elemento de despesa é equipamento e material permanente. Dos encargos especiais, nós temos a ação contribuição a associações de municípios. O elemento é contribuições. Dentro da ação, sentenças judiciais e requisições de pequeno valor, nós temos os elementos. O valor de R$ 160 mil, sentenças judiciais de pessoal e sentenças judiciais de fornecedores. Nós temos o pagamento de precatórios também, com um valor de R$ 292 mil, dividido entre sentenças judiciais de pessoal e sentenças judiciais de fornecedores. Nós temos a ação pagamentos de inativos e pensionista, R$ 152 mil, dividido entre aposentadorias e pensões. Nós temos a ação amortização de encargos da dívida com o INSS, valor de R$ 164 mil, dividido entre os elementos juros sobre a dívida por contrato e o principal da dívida contratual resgatado. Nós temos a ação amortização de encargos da dívida com o BDMG, dividido nos elementos juros sobre a dívida por contrato e o principal da dívida contratual resgatado. Dentro da ação de contribuições para o PASEP, nós temos obrigações tributárias e contributivas, no valor de R$ 1.260.000. A amortização da dívida com o BDMG é R$ 525 mil. Me desculpe aí que eu não falei o valor. O convênio para a segurança pública militar, R$ 72 mil, dividido nos elementos de material de consumo, outros serviços de terceiro pessoa física e outros serviços de terceiro pessoa jurídica. Nós temos a ação reserva de contingência, com o elemento reserva de contingência e reserva do RPPS, avaliado a estimativa, a previsão da despesa, R$ 1.563.600. Dentro do Fundeb, na educação, nós temos a ação construção, reforma e ampliação de unidades de ensino fundamental, com o valor de R$ 87 mil, com o elemento obrigações e instalações. Nós temos com a ação aquisição de veículos, imóveis e equipamento para unidade de ensino, com o Fundeb. Todos que eu estou falando agora são do Fundeb. Então, nós temos lá nessa ação um valor de 16 mil, equipamento e material permanente. Nós temos a ação remuneração dos profissionais do magistério, do ensino fundamental, Fundeb, com 70%. A previsão é de R$ 3.741.000. Ela está dividida para pagamento de contratos por tempo determinado, vencimentos e vantagens de pessoas físicas, pessoal civil, fixas, pessoal civil, e obrigações patronais. Dentro da manutenção da atividade do ensino Fundeb, dos 30%, nós temos 192 mil, dividida nos elementos contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil, obrigações patronais, material de consumo e outros serviços de terceiro pessoa jurídica.
Só para clarear um pouco aí, porque sempre repete, o contratação por tempo determinado é quando a pessoa é contratada, que ela não é efetiva. Os vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil é quando a pessoa é efetiva ou é comissionada. Da educação infantil, dentro da construção, reforma e ampliação da unidade do ensino pré-escola do Fundeb, R$ 86 mil. O elemento é obras e instalações. Dentro da aquisição de veículos, da ação, aquisição de veículos, móveis e equipamentos para a unidade do ensino pré-escola, R$ 30 mil. O elemento é equipamentos e material permanente. Dentro da construção, reforma e ampliação do ensino creche com Fundeb 30%, nós temos R$ 30 mil com o elemento obras e instalações. Dentro da ação, aquisição de veículos, móveis e equipamentos da unidade do ensino, creche, Fundeb, 30%, nós temos R$ 30 mil aquisição de equipamentos e material permanente. Dentro da remuneração dos profissionais do magistério da pré-escola, do Fundeb, dos 70%, a previsão é de R$ 2.060.000, dividida nos elementos contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagem fixa do pessoal civil e obrigações patronais. A obrigação patronal é o pagamento do INSS. Dentro da ação, remuneração dos profissionais do magistério da creche, creche, Fundeb 70%, R$ 231 mil, dividido nos elementos contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagem fixa do pessoal civil e obrigações patronais. Dentro da remuneração dos profissionais do magistério, da pré-escola do Fundeb 30%, R$ 172 mil, dividido entre os elementos contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil, obrigações patronais, material de consumo, outro serviço terceiro, pessoa jurídica. Dentro da ação, remuneração dos profissionais do magistério, da creche, com o Fundeb 30%, a previsão é de R$ 197 mil, dividido nos elementos contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagem fixa do pessoal civil, obrigações patronais, material de consumo e outros serviços terceiro, pessoa jurídica. Nós temos uma ação com o nome de repasse às entidades conveniadas, R$ 48 mil, são contribuições, contribuições. O elemento manutenção do ensino infantil VAAT, a previsão é de R$ 214 mil. Ela está dividida entre contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagem fixa do pessoal civil, obrigações patronais, indenizações e restituições trabalhistas e equipamentos e material permanente. Esse recurso do VAAT a gente só pode pagar os servidores, tem que gastar 15% com aquisição de equipamentos e 15% com demais despesas da ação. Na ação da educação especial, nós temos remuneração com profissionais do magistério do ensino especial com recurso do Fundeb, nós temos o valor de R$ 82 mil, e dividido nos elementos contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagem fixa do pessoal civil e obrigações patronais. Ainda dentro da educação especial, na ação remuneração dos profissionais do magistério do ensino especial, Fundeb, nós temos R$ 134 mil, dividido nos elementos de contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagem fixa do pessoal civil e obrigações patronais. Nós temos também a ação subvenção social a entidades conveniadas, com elementos de subvenções sociais. A previsão é de R$ 152 mil. Nós temos a ação subvenções social a entidades conveniadas, uma é com o recurso do Fundeb, que é os 152 mil, e com o recurso da Prefeitura de R$ 240 mil, com o elemento subvenções sociais. Na educação básica, no ensino fundamental, nós temos a ação ampliações e reformas das redes físicas de ensino fundamental, com os recursos de
recursos próprios do município e com royalties de petróleo e gás natural. A previsão é de gastar 398 mil em obras e instalações. Aquisição de imóveis e equipamentos para atividades do ensino, com recursos não vinculados, que é o recurso próprio do município, e com transferência do salário e educação. A previsão é de R$ 37 mil. Aquisição com elemento, equipamentos e material permanente. Nós temos a aquisição de acervo bibliográfico para as escolas municipais, com recurso próprio, o valor de R$ 16 mil. Aquisição de equipamentos e material permanentes. Aquisição de imóveis para atividade do ensino fundamental. A previsão é de R$ 102 mil. O elemento é aquisição de imóveis com recursos próprios do município e transferência do salário e educação. Manutenção das atividades do ensino fundamental. A previsão é de R$ 1.147.000, dividido entre contratação por tempo determinado com recurso próprio, vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil com recurso próprio, obrigações patronais com recurso próprio, indenizações de restituições trabalhistas com recurso próprio, diária civil com recursos próprios e transferência do salário e educação, material de consumo com recursos próprios, com recursos do salário e educação e com transferências do FNDE ao programa Dinheiro Direto na Escola. Materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita, com recursos próprios, passagem de despesas com locomoção com recursos próprios, outros serviços de terceira pessoa física com recursos próprios, outros serviços de terceira pessoa jurídica com recursos próprios e transferência do salário e educação, obrigações tributárias e contributivas com recursos próprios. Nós temos a ação, aquisição de veículos e equipamento para o transporte escolar, com um valor de R$ 30 mil, com recursos próprios, aquisição de equipamentos e material permanente. Manutenção do transporte escolar do ensino fundamental, o valor de R$ 2.182.400, com contratação por tempo determinado com recurso próprio, indenizações de restituições trabalhistas com recurso próprio, material de consumo com recurso próprio, com recurso do FNDE, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte, transferências dos estados para o Programa de Educação de Apoio ao Transporte, outro serviço de terceiro, pessoa física com recurso próprio, outro serviço de terceiro, pessoa jurídica com recursos próprios, recurso de transferência do Programa Nacional de Apoio ao Transporte e com transferência de recursos do Estado para o Programa de Educação com Apoio ao Transporte. Da educação infantil, com ação, ampliação e reformas na rede física de pré-escola, com recurso próprio, o valor de R$ 30 mil, obras e instalações. Ampliações e reformas da rede física de creches, obras e instalações com valor de R$ 180 mil, com recursos próprios e outras transferências do FNDE. Na aquisição de veículos e equipamentos para aquisição de imóveis e equipamentos para atividades da pré-escola, a previsão de R$ 30 mil, aquisição de equipamentos e material permanente com recurso próprio. Na ação, aquisição de imóveis e equipamento para atividades da creche, o valor de R$ 30 mil, com recursos próprios, aquisição de equipamento e material permanente. Aquisição de imóveis para atividade da pré-escola, valor de R$ 517.200. Aquisição de imóveis com recursos próprios, com recurso do salário e educação. Aquisição de imóveis para atividades de creches, valor de R$ 32 mil, dividido no elemento aquisição de imóveis, recursos próprios e transferências do salário e educação. Manutenção das atividades da pré-escola, o valor de R$ 197 mil, dividido no contratação por tempo determinado com recurso próprio, vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil com recurso próprio, obrigações patronais com recurso próprio, indenizações e restituições trabalhistas com recurso próprio, diárias de pessoal civil com recurso próprio, material de consumo com recurso próprio, outro serviço de terceira pessoa física com recurso próprio e outro serviço de terceira pessoa jurídica com recursos próprios. Da manutenção das atividades das creches municipal, uma previsão de R$ 213 mil, todos com recurso próprio, dividido em contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagem pessoal
vantagem fixa do pessoal civil, obrigações patronais, indenizações de restituições trabalhistas, material de consumo, outro serviço de terceiro pessoa jurídica, outro serviço de terceiro pessoa física. Nós temos a ação, aquisição de veículos e equipamento para o transporte escolar do ensino infantil, com R$30 mil, aquisição de equipamento material permanente com recurso próprio, manutenção do transporte escolar do ensino infantil, R$29 mil, dividido nas ações com recurso próprio de o elemento material de consumo, outro serviço de terceira pessoa física e outro serviço de terceira pessoa jurídica. Da alimentação escolar, nós temos a ação manutenção das atividades da merenda escolar, R$251 mil. Ele está dividido no material, como material de consumo, nos elementos, recursos próprio, com recurso na fonte 1.500, que é vinculados de impostos, e na fonte 1.501, que é outro serviço não vinculado de cobrança de taxas. E na fonte 1.552, que é transferência do recurso do FNDE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Da educação de outros níveis, que é a educação do ensino superior. O apoio ao ensino superior, R$44 mil, dividido nos elementos. Só pode pagar com recurso próprio, nem pode computar nos 25% da educação, diárias de pessoal civil, material de consumo, outro serviço de pessoa física e outro serviço de terceira pessoa jurídica. Dentro da administração da educação, na contribuição ao Undine, R$8 mil, com elemento de contribuições. Passando para o Fundo de Patrimônio Histórico da Cultura, nós temos revitalização, recuperação do patrimônio histórico, R$204 mil, com o elemento obras e instalações, dividido nos elementos de recursos não vinculados, recursos próprios e recursos não vinculados de cobrança de taxas. Aquisição de móveis e equipamentos para atividades do patrimônio histórico, R$16 mil, dividida no elemento equipamento e material permanente, com recurso próprio. Manutenção das atividades do patrimônio histórico, R$175 mil, dividido nos elementos com recurso próprio, vencimentos e vantagem fixa do pessoal civil, obrigações patronais, indenizações e restituições trabalhistas, diárias de pessoal civil, material de consumo, material, bens ou serviço para distribuição gratuita, outro serviço de terceira pessoa física, outro serviço de terceira pessoa jurídica e outros auxílios financeiros à pessoa física. Realização de eventos e festas populares, com recurso próprio, R$311 mil, dividido entre material de consumo, outro serviço de terceira pessoa física e outro serviço de terceira pessoa jurídica. Aí na ação, manutenção e revitalização do Parque Municipal, R$65 mil, dividido entre com recurso próprio, material de consumo, outro serviço de terceira pessoa física e outro serviço de terceira pessoa jurídica. Aí nós temos o Fundo de Cultura. O Fundo de Cultura está uma previsão de R$1.087 mil, dividido na ação revitalização e recuperação da cultura, 16 mil, obras e instalações, esse da cultura são todos com recurso próprio, então, obras e instalações. Aquisição de móveis e equipamentos para atividades culturais, 16 mil, aquisição de equipamentos, aquisição de equipamentos e material permanente. Manutenção das atividades artísticas e culturais, R$71 mil, dividido entre, também com recurso próprio, e contratação por tempo determinado, obrigações patronais, indenizações e restituições trabalhistas, diárias de pessoal civil, material de consumo, premiações culturais, artísticas, científicas e desportivas e outras, material, bem ou serviço para distribuição gratuita, ou serviço de pessoa física e outro serviço terceiro pessoa jurídica, obrigações tributárias e contributivas e outros auxílios financeiros à pessoa física. Nós temos a ação, realização de eventos tradicionais e festas culturais. A previsão é de R$952 mil, dividida nos elementos, pagas com recurso próprio,
material de consumo, outro serviço de terceiro pessoa física e outro serviço de terceiro pessoa jurídica. Dentro da ação, manutenção do acervo público do museu, R$ 32.000, dividido com recurso próprio, dividido entre material de consumo, outro serviço de terceiro pessoa física e outro serviço de terceiro pessoa jurídica. Na saúde, dentro da saúde, nós temos a administração. Dentro da administração da saúde, nós temos manutenção das atividades do Conselho Municipal, o valor de R$ 12.000, dividido entre diárias do pessoal civil, material de consumo, passagem de despesa com locomoção e outros serviços de terceiro pessoa jurídica. Dentro da atenção básica, nós temos as ações: aquisição de veículos, móveis e equipamentos do Programa Estratégico da Saúde de R$ 180.000, dividido no elemento equipamento e material permanente, com a fonte do governo federal, são duas fontes do governo federal. Na manutenção das atividades da saúde municipal, o valor previsão é de R$ 9.259.800, dividido em elementos: contratação por tempo determinado com recurso próprio, com a assistência financeira da União destinada à complementação do salário dos enfermeiros e transferência da União do inciso 1 do artigo 5º da Lei Complementar 173/2020. Vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil com recursos próprios e complementação e assistência financeira da União para complementação do salário dos enfermeiros. Obrigações patronais com recurso próprio e com recurso da complementação para o pagamento dos enfermeiros, indenizações e restituições trabalhistas com recurso próprio, diárias de pessoal civil com recurso próprio, material de consumo com recurso próprio e recurso da União, material, bens ou serviço de distribuição gratuita com recurso próprio e outros recursos vinculados à saúde, passagem de despesa com locomoção com recurso próprio, outro serviço de terceiro, pessoa física, com recurso próprio, com recurso da União e outros recursos vinculados à saúde. Outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, com recursos próprios e com recursos de transferência da União e outros recursos vinculados à saúde. Auxílio alimentação, com recursos próprios e outros recursos da saúde. Obrigações tributárias e contributivas, com recurso próprio. Outros auxílios financeiros de pessoa física, com recursos próprios e outros recursos vinculados à saúde. Nós temos a ação, ainda dentro da atenção primária, atenção básica, manutenção das atividades de saúde na atenção básica. A previsão é de R$ 4.113.000, dividido nos elementos: contratação por tempo determinado, com recurso da União. Vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil, com recurso da União. Obrigações patronais, com recurso da União. Indenizações e restituições trabalhistas, com recurso da União. Diárias e pessoal civil, com recursos da União. Material de consumo, com recurso da União e recurso do Estado. Outro serviço de terceiro, pessoa física, com recurso da União. Outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, com recurso da União e recurso do Estado. Obrigações tributárias e contributivas, com recurso da União. Ainda dentro da atenção básica, a ação, manutenção, atividade do Programa Estratégia de Saúde da Família, R$ 570.000. Contemplado com recurso da União, nos elementos: contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, obrigações patronais, diárias de pessoal civil, material de consumo, outros serviços de terceiro, pessoa física e outros serviços de terceiro, pessoa jurídica. Ainda dentro da saúde, nós temos a média e alta complexidade, que é a assistência hospitalar e ambulatorial. A contribuição, a previsão de R$ 621.000, dividida entre, na ação, contribuição ao consórcio intermunicipal de saúde. Nós temos, com o valor de R$ 319.000 a previsão,
dividida entre rateio pela participação em consórcio público de pessoal, contribuições, rateio pela participação em consórcio público de custeio e rateio pela participação em consórcio público de investimento e rateio pela participação no consórcio público de investimento. Dentro da ação, ainda na média alta complexidade, manutenção das atividades do CAPS, a previsão de R$ 167 mil, financiada com recursos da União, dividido nos elementos: contratação por tempo determinado, material de consumo, outro serviço de terceiro pessoa física, outro serviço de terceiro pessoa jurídica, equipamento e material permanente. Dentro da média e alta complexidade, nós temos cirurgias otorrinolaringológicas, o valor de R$ 135 mil, como prestação de serviço de terceira pessoa jurídica. Dentro da vigilância em saúde, a previsão é de R$ 1.845.000, dividido nas ações de vigilância sanitária. Na ação, manutenção das atividades da vigilância sanitária, R$ 65 mil, dividido entre os elementos e financiada com recursos da União, diária, pessoal civil, material de consumo, outros serviços de terceira pessoa física e outros serviços de terceira pessoa jurídica e equipamentos e material permanente. A vigilância epidemiológica, manutenção das atividades do combate à epidemiologia. Nós temos o valor de R$ 1.780.000, dividido nos elementos: contratação por tempo determinado, financiada com recursos da União, transferências fundo a fundo, e proveniente do governo federal destinado aos vencimentos dos agentes de saúde e outros recursos vinculados à saúde. Obrigações patronais, transferência proveniente do recurso federal, indenização e restituições trabalhistas com recurso próprio e outros recursos vinculados à saúde. Material de consumo, financiado com recurso próprio e recursos de transferência da União, recursos de transferência do Estado e outros recursos vinculados à saúde. Outro serviço de terceiro pessoa física, financiado com recurso do Estado e com recurso da União. Outro serviço de terceiro pessoa jurídica, financiados com recurso próprio, com recurso da União e com recurso do Estado. Indenizações pela execução de trabalhos de campo, financiado com recurso da União. Equipamento e material permanente, financiados com recurso do Estado. Nós temos a assistência farmacêutica, que é o suporte polifático terapêutico. Nós temos o valor estimado, previsto, de R$ 558 mil, dividido na ação manutenção das atividades da farmácia básica, material de consumo, financiado com recurso próprio, com recurso do Estado e com recurso da União. Investimento em saúde, na atenção básica, aquisição de veículos para atendimento à saúde, R$ 254 mil, financiados com equipamento e material permanente, financiados com os recursos próprios do município, recursos do Estado, transferências do governo federal de convênios e royalties de petróleo e do gás natural. Na ação, aquisição de móveis e equipamento para atividades da saúde, R$ 645 mil. Para aquisição de equipamentos e material permanente, financiados com recursos do município, recursos da União, transferências da União para investimento, transferências provenientes do governo federal e transferências provenientes do governo estadual e outros recursos vinculados à saúde. Dentro da ação, construção e ampliação e reforma de UBS, a previsão é de R$ 306 mil. A previsão é obras de instalação do elemento, financiada com recurso próprio e recurso do Estado. Dentro da administração da saúde, na construção da sede da Secretaria Municipal de Saúde, R$ 30 mil. O elemento é obras e instalações financiada com recurso próprio do município. Nós temos a ação manutenção das atividades da administração em saúde, R$ 237 mil, dividido nos elementos e financiada com recurso próprio, contratação por tempo determinado,
vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, obrigações patronais, indenizações e restituições trabalhistas, diárias de pessoal civil, material de consumo, passagem de despesa com locomoção, outro serviço de terceiro pessoa física ou serviço de terceiro pessoa jurídica, indenizações de restituições trabalhistas. Nós temos a função do meio ambiente e mineração, né? Gestão ambiental, na aquisição de imóveis e equipamento para atividades da gestão do meio ambiente, R$30 mil, aquisição de equipamentos financiado com recurso próprio. Nós temos a ação, criação do plano de manejo da área de proteção. A previsão é de R$156 mil, dividido em outro serviço de terceiro pessoa jurídica e obras e instalações financiados com recurso próprio. Nós temos a ação, manutenção das atividades da gestão ambiental, R$219 mil, dividido nos elementos, vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, financiado todos com recurso próprio, obrigações patronais, indenizações de restituições trabalhistas, diária civil, material de consumo, outro serviço de terceiro pessoa física e outro serviço de terceiro pessoa jurídica. Dentro da ação, manutenção das atividades de reflorestamento, R$18 mil, dividido entre pagos financiados com recurso próprio do município, dividido entre material de consumo, outro serviço de terceira pessoa física e outro serviço de terceira pessoa jurídica. Dentro da ação, apoio à regularização de atividades de mineração, R$18 mil, financiado com recurso próprio, dividido entre os elementos diárias de pessoal civil, outro serviço de terceira pessoa física e outro serviço de terceira pessoa jurídica. Mudando para o desenvolvimento urbano, o urbanismo, na infraestrutura urbana, nós temos a ação revitalização de obras de infraestrutura urbana, R$884 mil. O elemento é obras e instalações, financiada com recursos próprios, recursos de transferência de convênios, transferência dos estados e transferências especiais dos estados. Nós temos a ação revitalização de praças e jardins, R$30 mil, com o elemento obras e instalações, financiada com recurso próprio. Ampliação e melhoria na rede elétrica municipal, com R$16 mil, com o elemento obras e instalações. Construção de praças, jardins e parques infantil, com o valor de R$16 mil, o elemento de obras e instalações, financiado com recurso próprio. Aquisição de material permanente e equipamento no valor de R$16 mil, com o elemento equipamento e material permanente financiado com recurso próprio. Construção de cemitério casa velório, o valor de R$48 mil, obras de instalação elemento financiado com recurso próprio. Manutenção de vias urbanas e áreas públicas, R$973 mil, financiada com recurso próprio na contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, obrigações patronais, indenizações de restituições trabalhistas, diárias de pessoal civil e o material de consumo. O material de consumo está financiando com recurso próprio, transferência da União referente à compensação financeira e recursos vinculados ao trânsito. Outro serviço de terceira pessoa física com recurso próprio, ou serviço de terceira pessoa jurídica com recursos próprios, indenizações de restituições trabalhistas com recurso próprio. Dentro da manutenção do terminal rodoviário, com recursos próprios, a previsão é de R$22 mil, dividido em material de consumo, outro serviço de terceira pessoa física e outro serviço de terceira pessoa jurídica. Dentro dos serviços urbanos, em aquisição de veículos, máquinas e equipamentos para atividades e serviços. O elemento é equipamentos e material permanente, a previsão é de R$48 mil com recurso próprio. Na manutenção das atividades da iluminação pública, a previsão é de 629 mil, dividida nos elementos
Outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, com recurso da contribuição ao serviço de iluminação pública e obras e instalações, também com recurso de contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Dentro da ação, manutenção dos serviços do cemitério municipal, R$ 20.000, dividido nos elementos material de consumo, outro serviço terceiro pessoa jurídica e outro serviço terceiro pessoa física, cofinanciados com o recurso próprio. Dentro da manutenção das atividades da limpeza pública, R$ 615.000, financiada com recurso próprio, dividido nos elementos contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagem fixa de pessoal civil, obrigações patronais, indenizações de restituições trabalhistas, material de consumo, outro serviço de terceiro pessoa física e outro serviço de terceiro pessoa jurídica. Dentro do desenvolvimento rural, convênio com a Emater, R$ 93.000, financiado com recurso próprio. A extensão rural é toda financiada com recurso próprio. Obras de construção de pontes e instalações. O elemento obras e instalações, R$ 30.000. Aquisição de veículos, máquinas e equipamento para atividades de desenvolvimento rural. A previsão de R$ 30.000, dentro do elemento equipamento e material permanente. Manutenção das atividades do apoio ao produtor rural. R$ 107.000, material de consumo, dividido nos elementos material de consumo, material de bens ou serviços para distribuição gratuita, outro serviço de terceiro pessoa física e outro serviço de terceiro pessoa jurídica. Dentro do saneamento, distribuição, destinação final do lixo para a usina de reciclagem, obras e instalações, valor de R$ 8.000. Ampliação e melhoria do sistema de água e esgoto, obras e instalações, no valor de R$ 16.000. Obras de infraestrutura em saneamento, o elemento obras e instalações, R$ 16.000. Manutenção das atividades do serviço de água e esgoto, R$ 110.000, dividido nos elementos contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagem fixa do pessoal civil, obrigações patronais, indenizações de restituições trabalhistas, material de consumo, outro serviço de terceiro pessoa física e outro serviço de terceiro pessoa jurídica. Dentro da engenharia, aquisição de móveis e equipamentos para atividade de engenharia, R$ 16.000. O elemento é aquisição de equipamentos e material permanente. Manutenção da atividade do serviço de engenharia, R$ 213.000, dividido nos elementos de contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagem fixa de pessoal civil, obrigações patronais, indenizações de restituições trabalhistas e de área civil. O material de consumo, outro serviço de terceiro pessoa física e outro serviço de terceiro pessoa jurídica. Dentro do transporte, a previsão é de R$ 3.352.000, dividido nas ações. Obras de infraestrutura urbana e de transporte, R$ 1.678.000. Recursos financiada com recurso próprio, recurso de transferência de convênio, transferência especial da União, transferências referente à participação na exploração do CID, do FEP e outros recursos vinculados de transferências. Aquisição de equipamentos para o departamento, R$ 16.000, no elemento equipamentos e material permanente. Aquisição de veículos, máquinas e equipamento para o departamento, R$ 123.000, com recurso próprio, equipamentos e material permanente. Manutenção das atividades da infraestrutura urbana, R$ 1.516.000, dividido nos elementos, todos com recurso, financiados com recurso próprio, contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagem fixa de pessoal civil, obrigações patronais, indenizações trabalhistas, diárias de pessoal civil. Com material de consumo, nós temos financiado com recurso próprio, com recurso de transferência da compensação financeira e recurso de contribuição de intervenção do domínio econômico. Passagem de despesas com locomoção com recurso próprio, outro serviço de terceiro pessoa física com recurso próprio, outro serviço de terceiro pessoa jurídica com recursos próprios, transferência da União referente à compensação financeira e recurso de contribuição de intervenção do domínio econômico.
Na manutenção e expansão da organização viária, R$ 19.000, com material financiada com recurso próprio, no material de consumo, outro serviço de terceiro pessoa física e outro serviço de terceiro pessoa jurídica. Do cadastro e tributação, no aparelhamento para a administração tributária, R$ 8.000, dividido no elemento de equipamento e material permanente. Manutenção e modernização da administração tributária. A previsão é de R$ 94.000, dividido nos elementos: contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, obrigações patronais, indenizações de restituições trabalhistas, diárias de pessoal civil, material de consumo, outro serviço de terceiro pessoa física e outro serviço de terceiro pessoa jurídica. Dentro do Fundo do Esporte e Lazer, do Desporto Comunitário, nós temos a ação Construção e Melhoria da Rede Física de Esporte, R$ 102.000, o elemento 44, Obras e Instalações, financiado com recurso próprio e transferência especial do Estado. Aquisição de móveis e equipamento para o departamento, R$ 22.000, o elemento equipamentos e material permanente. Obra de infraestrutura do esporte e lazer, R$ 680.000, com o elemento obras e instalações com recurso próprio. Manutenção das atividades do esporte e lazer, R$ 202.000, financiado com recurso próprio, dividido nos elementos: contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagem fixa do pessoal civil, obrigações patronais, indenizações e restituições trabalhistas, diária de pessoal civil, material de consumo, premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras, material bem ou serviço para distribuição gratuita, passagem de despesa com locomoção, outro serviço de terceiro pessoa física, outro serviço de terceiro pessoa física e outros auxílios financeiros à pessoa física. Nós temos também o Fundo de Assistência Social. O Fundo de Assistência Social está estimado em R$ 2.399.000, dividido em aquisição de imóveis e equipamentos para o desenvolvimento da atividade da Bolsa Família, R$ 8.000, como elemento de equipamentos e material permanente. Aquisição de imóveis e equipamento para a gestão do SUAS, R$ 198.000, no elemento equipamento e material permanente, financiada com recurso próprio, recurso de transferência do Estado e com recurso de transferência da União. Bloco de gestão do BPF e cadastro único, R$ 226.000, distribuído nos elementos: contratação por tempo determinado com recurso próprio, recurso vinculado da União, vencimentos e vantagens em pessoas fixas, pessoal civil, com recurso próprio e recurso da União, obrigações patronais com recurso próprio e recurso da União, indenizações e restituições trabalhistas com recurso próprio e recurso da União, diários e pessoal civil com recursos próprios e recurso da União, material de consumo com recurso próprio e recurso da União, material bem ou serviço para distribuição gratuita com recurso próprio, passagem de despesa com locomoção com recurso próprio, outro serviço de terceiro pessoa física com recurso próprio e recurso da União, outro serviço de terceiro pessoa jurídica com recurso próprio e recurso da União e obrigações tributárias e contributivas com o recurso da União. Nós temos a ação manutenção e controle social do SUAS, R$ 31.000, financiado com recurso próprio nos elementos diárias e pessoal civil, material de consumo, outro serviço de terceiro pessoa física e outro serviço de terceiro pessoa jurídica. Dentro da ação, mobiliário e equipamento para vigilância socioassistencial, nós temos o elemento equipamento e material permanente, com R$ 5.000. Gestão municipal do SUAS, R$ 375.000, dividido nos elementos, e financiada com recurso do Estado, com recurso do município e o recurso da União, contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil com recurso do município e recurso da União, obrigações patronais com recurso do município e recurso da União, indenizações e restituições trabalhistas com recurso do município, diárias de pessoal civil com recurso do município e recurso da União, material de consumo
com recurso do município e recurso da União, material, bem ou serviço para distribuição gratuita com recurso do município, passagem e despesa com locomoção com recurso do município, outro serviço de terceiro pessoa física com recurso do município e recurso da União, outro serviço de terceiro pessoa jurídica com recurso do município e recurso da União, obrigações tributárias e contributivas com recurso da União, outros auxílio financeiro à pessoa física com recurso do município e sentenças judiciais com recurso do município. Dentro da ação vigilância socioassistencial, R$ 51.000, dividido entre os elementos e financiada com recurso próprio do município, contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, obrigações patronais, indenizações de restituições trabalhistas, material de consumo, outro serviço de terceiro pessoa física e outro serviço de terceiro pessoa jurídica. Dentro da assistência à pessoa idosa, termo de parceria com instituições de longa permanência, R$ 20.000, o elemento subvenções sociais. Manutenção e de requerimentos, o BPC, pessoa idosa, R$ 1.000, com material, bens ou serviço de distribuição gratuita e passagem de despesa com locomoção. Dentro da assistência à pessoa com deficiência, dos R$ 21.500. Termo de parceria com o Centro Dia, subvenção social, R$ 20.000. Termo de parceria com o Centro de Convivência, previsão, subvenções sociais, R$ 500. Manutenção de requerimento de PPC pessoa com deficiência, R$ 1.000. Material dos elementos, material, bem ou serviço para distribuição gratuita e passagem de despesa com locomoção. Dentro da assistência à criança e adolescência, manutenção da atividade primeira infância do SUAS Criança Feliz, R$ 16.000. Contratação por tempo determinado, com recurso próprio, recurso da União. Vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, com recurso próprio, recurso da União. Obrigações patronais, com recurso próprio, recurso da União. Indenizações e restituições trabalhistas, recurso próprio, recurso da União. Material de consumo com recurso próprio, material, bens ou serviço de distribuição gratuita com recurso próprio, outro serviço de terceiro pessoa física com recurso próprio, ou serviço de terceiro pessoa jurídica com recurso próprio. Assistência comunitária, a previsão de R$ 202.000, dividida entre os programas e as ações do Programa Social de Habitacional para Famílias Carentes, com R$ 10.000, dividido em obras, instalações e aquisição de imóveis. Manutenção das atividades do PROCARD, R$ 21.500, dividido nos elementos em contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil, obrigações patronais, financiadas com recurso próprio e recurso da União, indenizações de restituições trabalhistas, material de consumo, outro serviço de terceiro pessoa física, outro serviço de terceiro pessoa jurídica. Manutenção do BPC na escola, com a básica e especial, R$ 21.500, financiados com recurso próprio e recurso da União. Contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagem fixa do pessoal civil, obrigações patronais, indenizações de restituições trabalhistas, material de consumo, material, bens ou serviço de distribuição gratuita, ou serviço de pessoa física, outro serviço de pessoa jurídica, obrigações tributárias e contributivas. Dentro da gestão de benefícios eventuais, FMAS, R$ 149.000, financiada com recurso do Fundo Estadual de Assistência Social e recursos próprios do município, dividido entre os elementos material de consumo, material, bens ou serviços para distribuição gratuita, outro serviço de pessoa física, outro serviço de pessoa jurídica e outros auxílios financeiros à pessoa física. Dentro dos serviços socioassistenciais, aquisição de imóveis e equipamento para desenvolvimento da proteção social básica, R$ 10.000, equipamento e material permanente. Aquisição de imóveis e equipamento para o desenvolvimento de proteção social, R$ 13.000, o elemento, equipamento e material permanente. Gestão de articulação integrada de serviços e benefícios sociais, R$ 11.000.
financiada com recurso próprio, material de consumo, material, bens ou serviços de distribuição gratuita, outro serviço de terceiro, pessoa física, e outro serviço de terceiro, pessoa jurídica. Dentro do desenvolvimento da proteção social básica, R$ 478 mil, financiada com os recursos próprios e com recursos da União. Nós temos os elementos: contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, obrigações patronais, indenizações e restituições trabalhistas, diária civil, material de consumo, material, bem ou serviço para distribuição gratuita, outro serviço de terceiro, pessoa física, outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, e obrigações tributárias e contributivas. Dentro do desenvolvimento da proteção social especial, a previsão é de R$ 409 mil. Ela está financiada pelo recurso próprio e o recurso de transferência da União, dividida nos elementos: contratação por tempo determinado, vencimentos, vantagens fixas de pessoal civil, obrigações patronais, indenizações e restituições trabalhistas, diárias de pessoal civil, material de consumo, material, bens ou serviços para distribuição gratuita, outro serviço de terceiro, pessoa física, e outro serviço de terceiro, pessoa jurídica. Nós temos a ação desenvolvimento, proteção social especial de alta complexidade. A previsão é de R$ 222 mil, financiada com recurso próprio, dividida nos elementos: contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, obrigações patronais, subvenções sociais, diárias de pessoal civil, material de consumo, material, bem ou serviço para distribuição gratuita, outro serviço de terceiro, pessoa física, e outro serviço de terceiro, pessoa jurídica. Dentro da ação, manutenção da proteção social, calamidades públicas e emergenciais, R$ 17.500. Está dividida entre os elementos: financiada com recurso próprio, dividida entre os elementos: contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, obrigações patronais, indenizações de restituições trabalhistas, material de consumo, material, bem ou serviço para distribuição gratuita, outro serviço de terceiro, pessoa física, outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, e obrigações tributárias e contributivas. Dentro da manutenção da estrutura da ação, manutenção na estrutura da rede de serviços do SUAS, a previsão é de R$ 30 mil, financiada com recurso próprio, dividido nos elementos: contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, obrigações patronais, indenizações de restituições trabalhistas, material de consumo, material, bem ou serviço para distribuição gratuita, outro serviço de terceiro, pessoa física, e outro serviço de terceiro, pessoa jurídica. Dentro da segurança e renda, manutenção na ação, manutenção da atividade da segurança de renda, R$ 14 mil, dividida nos elementos: financiada pelo recurso próprio, recurso da União, material de consumo, material, bem ou serviço para distribuição gratuita, outro serviço de terceiro, pessoa física, e outro serviço de terceiro, pessoa jurídica. Nós temos o Fundo da Criança e do Adolescente, R$ 16.500, dividido no elemento, na ação gestão da infância e adolescente, dividido nos elementos: financiada com recurso próprio, subvenções sociais, material, bem ou serviço de distribuição gratuita, ou serviço de terceiro, pessoa física, e outro serviço de terceiro, pessoa jurídica. Dentro do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, manutenção das atividades do Conselho Tutelar, R$ 184.500, dividido nos elementos: financiada com recurso próprio, divididos nos elementos: contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil, obrigações patronais, indenizações de restituições trabalhistas, diárias de pessoal civil, material de consumo e outro serviço de terceiro, pessoa física, outro serviço de terceiro, pessoa jurídica. Dentro do Fundo do Turismo, a previsão de R$ 304 mil, contribuição à Associação de Cidades Históricas, 19 mil, contribuição ao Circuito Turístico Vale Verde, 17 mil, aquisição de móveis e equipamentos, 8 mil, revitalização de pontos turísticos, 30 mil, plano
de manejo e pontos turísticos, 16 mil. Manutenção das atividades da promoção ao turismo, 214 mil, dividido entre os elementos. Contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, obrigações patronais, indenizações e restituições trabalhistas, diária de pessoal civil, material de consumo, passagem de despesa com locomoção, serviço de consultoria, outro serviço de terceira pessoa física, outro serviço de terceira pessoa jurídica e serviço de tecnologia da informação e comunicação, totalizando do Executivo 53 milhões e 500 mil, somando com o Legislativo 55 milhões e 900 mil reais. Da previsão para investimento na saúde, com os 25%, o mínimo é 25%, a previsão é da gente atingir os 26,05%. Dos 100% do Fundeb, a previsão é de gastar 92,72% com 70%, que é o mínimo 70%, e com os 30% a diferença, que vai dar 7,28%. Da saúde, a previsão o mínimo é 15%, a previsão da gente gastar 25,29%. A despesa com pessoal da receita corrente líquida, a previsão é de gastar com o Executivo 42,97% e com o Legislativo de 2,27%, totalizando 45,24%. O limite total é 60%, o limite prudencial é 51,3%. Dos demonstrativos das fontes, quais os recursos que é a previsão da gente arrecadar para o exercício de 2026? São recursos próprios do município, que são os recursos de transferências, de IPTU, os recursos tributários e as transferências do Estado e da União. Tem os recursos de outros recursos não vinculados, são os recursos das taxas. Então, dos recursos da fonte 1.500, que é o recurso não vinculado, é 31.995.600. Com outros recursos vinculados são as taxas que a Prefeitura cobra, 1.334. Transferência do Fundeb, a previsão é de 7.240.000. Transferência do VAAT, complementação da União para o Fundeb, que é o VAAT, 214 mil. Transferência do salário educação, 544 mil. Transferência do PDDE, dinheiro direto na escola, 6 mil. Transferências da merenda escolar, o PENAI, 173 mil. Transferências do PENAT, que é o transporte escolar da União, 58 mil. Outras transferências do FNDE, 150 mil. Transferências do royalty, do petróleo e gás natural, 393 mil. Transferência do recurso dos estados para o programa de educação, 924.400. Transferência do fundo a fundo do recurso do SUS, proveniente do governo federal, do bloco de manutenção das ações de serviço público de saúde, 4.345.000. Transferência do fundo a fundo do recurso do SUS, proveniente do governo federal para a estruturação da rede de serviço público de saúde, R$ 275.000. Transferência do fundo a fundo do SUS para bloco de estruturação da rede de serviço público de saúde, R$ 140.000. Transferência proveniente do governo federal, destinada aos vencimentos dos agentes comunitários de saúde e combate à endemia, R$ 648.000. Assistência financeira da União, destinada à complementação do pagamento do piso salário para profissionais da enfermagem, R$ 962.000. Transferência do fundo a fundo do SUS, proveniente do governo federal, do governo estadual, desculpa, R$ 3.026.000. Transferência do governo federal, referente a convênio, R$ 1.000 para a saúde. Royalties e petróleo do gás natural, R$ 16.000. Outros recursos vinculados à saúde, R$ 201.000. Transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, do FNAS, R$ 818.000. Transferência de recursos dos fundos estaduais de assistência social, R$ 249.000. Outras transferências de convênio da União, R$ 171.000. Transferência dos estados das compensações financeiras da exploração de recursos naturais, R$ 129.000. Transferência especial da União, R$ 95.000. Transferência da União
da Lei Complementar 173/2020, R$ 152 mil. Transferência da União referente à compensação financeira de recursos minerais, R$ 114 mil. Transferências especiais do Estado, R$ 264 mil. Transferência da União referente ao Fundo Especial do Petróleo, R$ 427 mil. Outras vinculações de transferências, R$ 3 mil. Recursos de contribuições da intervenção do domínio econômico, CID, R$ 23 mil. Transferência da iluminação pública do COCIB, R$ 629 mil. Recursos vinculados ao trânsito, R$ 1.000. Recursos de alienação de bens e ativos da administração, R$ 139 mil. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Estou aqui. Passamos agora à abertura da palavra ao público presente. De acordo com as inscrições realizadas, lembrando que cada participante terá 5 minutos para o uso da palavra, que poderá ser utilizada para apontamentos sobre o que já foi exposto, ou questionamentos diretos aos representantes do Executivo. Boa noite a todos. A minha pergunta é sobre, tem uma especificação de um programa Criança Feliz na assistência social, e aí foi feita, então, uma pactuação desse programa Criança Feliz para o ano de 2026. A gente fez no orçamento as previsões dos programas que a assistência social quer contemplar no exercício de 2026. Eu não sei se a Criança Feliz já está funcionando ou não. Aí não sei se tem alguém da assistência social para me ajudar. A pergunta é, já está contemplado nesse exercício ou a previsão é só para o ano que vem? Se a menina da assistência social puder me ajudar. Tá bom. E sobre o programa habitacional para pessoas carentes, é referente à emenda impositiva do programa Morar Melhor, ou é uma iniciativa prevista também? O da habitacional, a previsão, nós criamos a dotação para ter a previsão, a administração vai tentar conseguir recursos. Se o prefeito quiser me ajudar, né, eu vou passar a palavra para ele. Então, é mais a questão de ter a dotação ali e a gente vai buscar os recursos até ter um projeto de lei que está em discussão aqui na casa, né? Que é relacionado a essa questão de habitação social. Então, é uma previsão da gente buscar para o próximo ano. Isso mesmo. Porque se a gente for contemplado, a gente já tem que ter no orçamento a previsão. A gente pode não ter até o valor significante para executar, mas a previsão a gente tem que ter, né? Porque na hora que a gente vai assinar o contrato, ele pede a dotação orçamentária. E recursos próprios que você colocou aí, são todos aqueles que estão recursos não vinculados de impostos, são os recursos próprios? Os recursos próprios são os que estão na fonte. Eu vou só mostrar aqui na tela para ficar mais fácil. Todos que são recursos próprios estão com a fonte de recurso
tem lá F, recurso. Aí está lá 1.500. 1.500 são os recursos não vinculados de impostos, então aí são recursos próprios. Esses que estão na fonte 1.500 são recursos que são os tributos municipais e são os recursos que vêm de transferências, como o RPM, ICMS, IPVA, IPI. E o que está com a fonte 1.501 são as taxas que o município cobra. Então, o Tribunal de Contas separa essas duas fontes para saber se a gente está cobrando as taxas, né? Então, o que está na 1501 é recurso próprio, porém, só a diferença é que um é de taxas e o outro é dos recursos de impostos municipais. Então, tem a fonte 1.500 e 1.501. Joia, obrigada. Era só isso. Lá naquela primeira página sua lá, que fala das despesas, né? Está lá, saneamento, eu marquei alguns aqui, o saneamento, 150 mil, agricultura, 260 mil, meio ambiente, gestão ambiental, 441. E a gente sabe que, né, não é obrigação do prefeito, mas o plano de governo dele, ele tem que aproveitar ele um pouco as metas, os compromissos, para jogar na PPA. E aí, estou vendo aqui muitas coisas que foi colocado, que na verdade é uma ambição nossa, né, de cumprir essas metas. Eu estou vendo que boa parte dele, esse recurso não consegue amparar em nenhum deles. Por exemplo, saneamento básico, saneamento, 150 mil. Isso, 150 mil. Então, essa tela aí. Então é o seguinte, saneamento, nós todos sabemos que saneamento, a maioria dos municípios, a gente tem corrido atrás de convênios e de emendas para executar, né? Então, a gente deixou lá, você pode olhar lá que está a dotação orçamentária, né? Então, como ainda o ano que vem é um ano político, né? Então, assim, a gente acredita, né, que a gente vai conseguir alguns recursos vinculados ou de emenda ou de convênio, né? Então, assim, a intenção de algumas obras é da gente conseguir emendas ou convênios. Por exemplo, a gente arrecadou esse ano recursos que a gente não estava previsto no orçamento, que foi de emendas ou foi de convênios. Então, a gente também acredita que nós vamos conseguir, como esse de aquisição da habitação, também para agricultura e também para obras, né? Porque a gente, né, num dos slides ali, estava lá a compra de veículos por 30 mil reais, né? Então, é uma coisa que não condiz com a realidade nossa, né? Então, aí a gente vê o motivo de tantos projetos suplementar, porque na hora da elaboração eles não são muito... Porque se a gente inchar a realidade. Se a gente inchar o orçamento só com recursos de transferências, aí o orçamento, porque de transferências que eu falo assim, de convênios, que a gente não tem ainda a previsão de arrecadar, a gente vai inchar o orçamento de 55 milhões para 70. E, às vezes, esse recurso a gente não arrecada e o valor da dotação fica lá presa naquela fonte, né? Você viu que eu mostrei aí que de todas aquelas fontes, só tem duas, que vou só pôr na tela novamente, de todas essas fontes de recurso aí, só tem duas que é recurso livre do município, que os recursos todos são de transferências ou do Estado ou da União, né? Você vê lá que, como eu expliquei para a vereadora, que o único que é de recurso próprio são as duas primeiras, que é o 1.500 e 1.501. Na 1.500 a previsão é de 31.995.000 e na 1.501 é de 1.374.000, então vai dar ali 33 milhões. Então, a diferença dos 55 milhões são todos de transferências ou da União ou do Estado. E cada uma vem com a nomenclatura lá, ó, Fundeb, Salário Educação, FNDE, PENAT, PENAI, entendeu? Então, assim, se a gente inchar com o valor, talvez o orçamento nem seja aprovado aqui nessa casa, que vai achar que a gente está superfaturando. Aí, infelizmente, como a gente não tem a previsão do que vai ser destinado para o nosso município, aí a gente cria a dotação, né, para ter a ação
lá, para na hora que a gente for pleitear um convênio ou pleitear uma emenda, que aí a gente tem a dotação e se a gente vai mandar para cá, vai ser só para suplementação. Mas para a gente ganhar o recurso, aí eu tenho que mandar, na hora de preencher lá, não sei se a menina do convênio está aí, na hora de preencher lá no convênio, a gente tem que colocar a dotação. Né? Ou que a gente tenha o saldo ou não, a gente tem que ter, a dotação a gente tem que ter para poder angariar esses recursos. E, na verdade, né, nós estamos cumprindo o orçamento, a LOA do ano passado, né, que nem foi vocês que fizeram. Então, eu acredito que o ano que vem, né, diante de tantos projetos que nós fizemos de experimentação, o ano que vem ele vai estar mais, né, mais equilibrado assim, com a realidade dos valores, né? Deixar de chegar projeto de suplementação, a gente vai ter, né? Porque, como a gente fala, como aí você mesmo explicou lá na frente, aquela hora, a gente estima a receita e faz uma previsão da despesa. Às vezes, um programa, igual esse da Criança Feliz, a gente tem intenção de implantar. Aí a gente criou a dotação que a gente não sabe quanto vai custar o valor ainda do que vai exigir. Mas nós já criamos no orçamento, porque se o governo for repassar o recurso para a gente já tem as dotações criadas, né, as ações dos elementos de dotação criada. E na medida que chegar o recurso, aí vamos supor que venha R$100 mil. A nossa previsão lá está 27. Então eu vou precisar, né, e lá está 27 porque está mais da metade com recurso próprio. Se a gente já for contemplado, pelo menos com recurso próprio, a gente já começa a iniciar. A intenção é que a assistência social consiga esse projeto. Né? Nesse momento, declaro encerrada essa audiência pública, agradecendo aos representantes do Executivo presentes, a participação dos demais vereadores, do público presente e daqueles que nos acompanharam durante a transmissão pela internet. Uma boa noite a todos.